Olá a todos, meu nome é Priscila, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita da Prece e hoje nós vamos falar sobre o tema Fora da caridade não há salvação. Esse tema é bem conhecido de todos nós, espíritas e não espíritas, mas a gente sabe interpretar o que é caridade, o que é salvação, por que que fora da caridade não conseguimos chegar a essa tal salvação. Primeiro, nós temos que entender o que é a salvação. No dicionário está escrito que salvação é libertação. Então, nós estamos nos libertando. Mas nos libertando de quê? De acordo com Emmanuel, é a regularização de débitos. Então, nós estamos nos regularizando dos nossos débitos ou das nossas dívidas que nós deixamos e que temos sempre que resolver e que passar por elas e que resolver essas complicações que foram criadas por nós. Na Bíblia, nós temos em Romanos 2:6 que Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Quais são as nossas obras? Será que nós estamos nos esforçando para regularizar esses débitos e conseguir essa tal salvação? Ainda em Romanos, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Mas essa prestação de contas, né? Quem é que vai falar o que é que a gente vai prestar contas? É a nossa própria consciência. Nós devemos fazer ao máximo, né? O máximo aqui na Terra, para nos regularizar com essas dívidas e chegar a essa salvação. Jesus veio nos salvar? Não, ele não veio nos salvar. Ele veio mostrar o caminho, pois ele é o caminho da salvação, por meio da vivência de seus ensinamentos. Ele, na verdade, não escreveu nada daquilo que a gente tomou conhecimento. O que ele fez foi agir, e pelo exemplo, ele mostrou como que nós chegaremos a essa tal salvação. Bom, sabendo o que é a salvação, o que é essa caridade que a gente tem que fazer para conseguir chegar à salvação? Lá no Livro dos Espíritos, nós temos das leis, um capítulo que fala sobre as leis morais. E cada subcapítulo, nós temos cada uma explicada, cada uma dessas leis morais explicada. A lei divina, a lei da adoração, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da perfeição moral. E aí, lá no Livro dos Espíritos, em um capítulo, nós temos três leis que formam uma só, e elas estão no mesmo capítulo: justiça, amor e caridade. Então, para a gente entender, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, nessa partinha aí, para saber cada uma desses pontos. Justiça divina é a equidade absoluta para o progresso da humanidade. Não é, na verdade, a igualdade, é a equidade. É você equiparar segundo as necessidades de cada pessoa, o progresso para que ela chegue a esse progresso, para que ela chegue a essa salvação. Então, ser justo é dar o que cada um tem de merecimento, é dar o que cada um necessita para o seu aprimoramento moral. O amor. O amor é o sentimento sublime
resume em uma só palavra toda a doutrina de Jesus. Então, se a gente fosse escolher uma única palavra para estar colocando toda a doutrina, seria amor. E esse amor abrange toda a humanidade. E a caridade, que é considerada a maior das nossas virtudes. Com ela, colocamos em prática o mandamento do amor, aquele que Jesus nos ensinou, a amar o próximo como a si mesmo. É difícil? É difícil. Nós conseguirmos juntar a justiça divina, o amor e a caridade é uma tarefa que não é simples. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa entender que nós, para que a gente faça esse tipo de caridade, nós temos que ter 3 requisitos essenciais. Primeiro, a benevolência para com todos. Segundo, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão às ofensas. Esses requisitos são básicos, são essenciais para que a gente faça a caridade de verdade. Então, vamos falar de uma de cada vez. A benevolência. Primeira coisa, a benevolência, quando a gente pensa em caridade, a gente acaba pensando em 2 palavras, a esmola e a beneficência. E são conceitos um pouco diferentes. Quando a gente faz essa caridade, pensando no bem do outro, né? A gente pensa nessa caridade não com o que é dado, mas como é dado. Então, assim, o problema não é nós pensarmos, eu estou dando um alimento, estou dando um remédio, eu estou doando dinheiro. Não é o que está sendo dado, mas como ele está sendo dado. No ato dessa doação, como que é? Qual é a maneira como nós doamos, né? Nós doamos com toda sinceridade ou é apenas uma doação protocolar? Ou nós pensamos numa doação com delicadeza, sem ostentação, sem deixar claro que estamos abastados, com seja lá qual for o que está sendo doado, o que está sendo colocado, né? Mas de uma forma benfazeja, uma forma delicada, educada, porque nós estamos lidando com irmãos. E isso a beneficência, né? Essa benevolência, vai ao encontro das misérias humanas. Então, muitas pessoas acabam doando algo quando alguém vem pedir. Talvez a gente precise prestar mais atenção nos sinais que as pessoas nos dão para ver o que realmente elas estão precisando. Muitas vezes não estão precisando necessariamente de uma ajuda financeira, mas é de uma ajuda de apoio, de carinho, de uma palavra amiga ou de um ouvido atento para escutar o que a pessoa quer dizer. Às vezes ela está precisando de conforto, né? Às vezes ela precisa aquecer o próprio corpo. Então, e as misérias humanas são as coisas ruins que nós acabamos passando e precisamos lidar com isso nessa vida, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E muitas vezes nós vamos passar por diferentes provas e a gente não sabe exatamente quais são essas dificuldades e como a gente pode ajudar e ser ajudado. Então, se a gente estiver um pouco mais atento, a gente doa antes
que a pessoa, ou antes que seja pedido. A indulgência é um dos erros, equívocos muito grandes, é a questão de expor, né? Da humilhação dos desafortunados. Então, a indulgência não é assim, não querer saber do que está acontecendo com o indivíduo, mas não divulgar o que está sendo. Hoje em dia, com a questão das redes sociais, da facilidade das comunicações, é muito comum a gente ver essa questão da caridade, entre aspas, e pessoas que doam determinadas coisas e se autopromovem em relação àquelas. Então, é um tipo de exploração. Acabam expondo os indivíduos que estão necessitando, naquele momento, para outras pessoas. E é uma oportunidade, né, não de só doar o material, né, mas é uma oportunidade de incitar a prática educativa, tanto para nós que estamos doando, quanto para aqueles que estão recebendo. Incitar essa prática educativa no sentido de pensar no bem, né? Explicar o que é possível ser feito para que a pessoa não passe essa necessidade, dar atenção realmente ao que é preciso. Então, é a forma como se doa, e não apenas doar e acabar virando as costas sem saber o que aconteceu. E, acredito, mais difícil, o perdão. Perdoar, principalmente, os inimigos e retribuir o mal com o bem. Então, o perdão, ele é um tipo de caridade. Na verdade, nós não esquecemos, né? Certa vez eu li num livro que o passado, a gente perdoa o que foi feito, mas a gente não esquece, porque o passado, o que aconteceu, não tem como voltar atrás, né? Então, já fez, já aconteceu. Que aquela situação, a gente tem que perdoar, mas não perdoar no sentido de retribuir com o bem, né? E não fazer o mal no sentido vingativo da situação, né? Então, perdão não é deixar de existir algo que deixou de existir, não, mas é algo que pode ser retomado ou dado continuidade de uma outra maneira. E o auto-perdão, né? Que às vezes a gente acaba remoendo muita coisa. E esse auto-perdão é uma forma de caridade, uma autocaridade, né? Que a gente acaba fazendo para tentar seguir em frente. Porque a gente acaba ficando preso naquilo que a gente fez de errado. E todo mundo erra, mas a gente tem que tentar sempre no esforço de melhorar. E algumas importantes condições, porque a gente pode pensar assim, nossa, mas caridade é tão difícil, então, será que é possível fazer esse tipo de caridade que nós estamos conversando nesse momento? A caridade está ao alcance de todos, seja ignorante, sábio, rico, pobre, criança, adulto, idoso, independe de crença. Então, assim, a caridade, ela pode ser feita de pessoas que não se conhecem, entre pessoas que não se conhecem, entre pessoas que seguem um pensamento diferente, pessoas que têm ou não uma religião. Então, isso independe. Isso não é uma condição para que seja feita a caridade. E mais importante do que dar coisas, é importante dar algo de si mesmo. Em certa vez, nós estudamos dentro do grupo espírita da prece e nós falamos sobre a questão da caridade material
junto com a caridade, que é a caridade essencial, né? No caso de doar alguma coisa, o doar a nossa atenção, doar o nosso próprio tempo. Muitas vezes, o que a gente tem de mais precioso é o próprio tempo, né? Não é o que está sobrando para a gente vai doar. Muitas vezes é o que a gente tem, a gente vai dividir. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Aqui, isso é o que está citado lá no Livro dos Espíritos, questão 661, e que a gente pode entender, né, que pode resumir tudo isso. Não adianta a gente fazer muito bonitas preces, orações, e não se colocar à disposição do servir, né? De oferecer o que a gente tem de melhor para os outros, dividir com as outras pessoas. Se a gente tem facilidade de ensinar um ofício, se a gente tem facilidade de conversar com as pessoas, facilidade de preparar um alimento. Então, assim, o que nós temos de habilidade que nós podemos oferecer e dividir com as outras pessoas como forma de caridade? E, de acordo com Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, ele cita que a caridade essencial é pensarmos, falarmos, agirmos segundo os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, não é só, né? É claro que para a gente chegar na ação, a gente tem que pensar, né? E por meio do pensamento, nós vamos falar e nós vamos agir. Porque se nós ficarmos em um ou em outro, ainda não está completo. Então, é um esforço diário. E a caridade verdadeira é o amor, no seu estado mais elevado. Como a gente viu lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, a justiça, o amor e a caridade estão no mesmo capítulo, elas se confundem, elas não vivem uma sem a outra, então não tem como acontecer se não tiver o amor, que é aquele que resume todo o ensinamento de Jesus. E a caridade exige educação para lidar com a ignorância, como a gente já entende da doutrina espírita, que não existe maldade, existe a ignorância. Então, o que a gente precisa lutar? Contra essa ignorância e contra o materialismo, né, exacerbado, que a gente acaba tentando identificar e viver só no terreno, no material, e esquece que aqui é só uma passagem e que a gente precisa seguir em frente e exercer a caridade durante esse tempo para que a gente possa ser salvo. Paciência, né? Tolerância, diálogo. Então, muitas vezes, a gente tenta fazer essa caridade, ou outra pessoa tenta fazer essa caridade conosco, mas a gente não aceita, a gente fica embrutecido, a gente não quer diálogo, ou a gente não quer conversa. Às vezes, a gente atrapalha a situação para que ela possa se desenvolver. Então, o que a gente deve fazer? Para que a gente coloque em prática essa caridade verdadeira, a gente precisa lidar com essa ignorância, com o materialismo e ter bastante paciência e diálogo, todos os dias. Jesus deu a si próprio, ele é o exemplo máximo de caridade. Aproveitemos a nossa oportunidade de melhorar e ajudar o melhoramento do próximo. Isso é a caridade de Deus para conosco. Como nós temos que ser agradecidos de ter
Cada existência, uma nova oportunidade de melhorar. Então, isso é o máximo da caridade de Deus conosco. É um amor infinito para que a gente possa tentar mais uma vez. Se a gente errar, a gente vai ter uma nova chance. E, finalmente, eu não podia deixar de fazer a leitura do hino ao amor, tracinho caridade, como é colocado como sinônimos, que o amor e a caridade estão juntos, como está no Livro dos Espíritos. E eu vou ler, então, esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, e nós vamos ler aqui, então. Se eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa, um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado, como também é limitado o nosso profetizar. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas em parte, mas então conhecerei completamente como sou conhecido. Atualmente, permanecem essas três: a fé, a esperança, o amor. Mas o maior delas é o amor. O amor que a caridade coloca em prática e nos leva à salvação. Que Jesus nos oriente, nos abençoe e nos guarde. Que assim seja, graças a Deus.